O presidente do governo, Pedro Sanches, mente. Que novidade? Vamos começar. Muito boa noite a todos e bem-vindos a uma nova edição de Medidas Cautelares. E olha só, como estamos nesta quinta-feira? A verdade é que está sendo uma semana emocionante, com muitas emoções fortes. E hoje nós nos superamos com uma suposta, vou dizer suposta, negativa do presidente do governo, Pedro Sanches, a informação exclusiva que revelamos aqui em Medidas Cautelares e na Liberdade Digital. E eu vou ser muito direto para todos vocês que estão me perguntando, tal, não sei o quê, como você vê isso? Primeiro, eu estou tranquilíssimo. Primeiro, que fique registrado, eu estou tranquilíssimo. E segundo, Pedro Sanches, mais uma vez, isso é importante dizer, o presidente do governo mente, Pedro Sanches mente. Vocês já sabem que Pedro Sanches é um mentiroso de marca maior e continua mentindo. Vocês já conhecem aquela frase, né? Durante uma entrevista perguntaram, por que o senhor mentiu? Não, eu não minto, eu mudo de opinião. Bom, então o senhor mente. E hoje publicou um tweet, hoje quinta-feira, vamos revisar a cronologia dos fatos, para que possamos ver e colocar em contexto a suposta negação em forma de tweet que Pedro Sanches publicou nesta quinta-feira. Ok, eu acho importante que tudo fique bem cronologizado, vou contar tudo exatamente como aconteceu e que cada um tire suas próprias conclusões e que confie em quem tem que confiar e acredite em quem deve acreditar. Vamos para o domingo à tarde e noite, eu entro em contato com a secretária de Estado de Comunicação, Lídia Del Canto. Ligo para ela 2 ou 3 vezes por volta das 8h30 da noite, mais ou menos, para perguntar sobre a informação que vamos publicar à noite. E é que, de fato, o presidente do governo, Sanches, então, sofre de uma lesão cardiovascular pela qual está sendo tratado há meses no Hospital Ramon e Cajal de Madrid. Um tratamento que teria sido realizado com muita discrição, entrando então em horários inusitados, como um domingo às 7 da manhã, etc. Pelo cais da cozinha, para ser submetido à revisão, a exames e tal, e para manter sob controle, então, a patologia que ele tem. Sabemos o nome dessa patologia, mas vocês já sabem que eu não pude revelar. Porque aí sim, já estaríamos invadindo então a sua intimidade. Simplesmente dizemos que é uma lesão cardiovascular. Isso eu volto a repetir. Fiquem com isso, porque esse detalhe é importante, serve para que agora vocês entendam tudo. É importante colocar na mesa a questão da lesão cardiovascular, certo? Fiquem com essa informação. Doença ou lesão cardiovascular, porque esse é o termo que usamos na informação, né? Isso foi no domingo à noite. Eu não tenho resposta dessa mulher, da Lídia Del Canto, a secretária de Estado de Comunicação. Entro em contato com outro membro da presidência do governo e, minutos depois, outra pessoa que também pertence à comunicação da Moncloa me liga, um tal de Miguel Ângel Marfulo. Não sei como se diz. Esse homem primeiro não quer se identificar. Diante do meu pedido insistente, ele me diz que se chama Miguel, não quer me dar o sobrenome, não me dá nem o sobrenome, tá bom? Depois eu soube e pude comprovar que realmente era esse tal de Miguel Ângel Marfulo. E esse homem, então, durante alguns minutos. Reitero a pergunta que fiz à secretária de Estado de Comunicação pelo WhatsApp. Recebemos essa informação de que Pedro Sanches está sendo tratado por uma doença cardiovascular. E gostaríamos de saber a sua versão dos fatos, antes de publicar a informação ou notícia, certo? Esse homem, com um tom às vezes grosseiro, irônico, sarcástico, chame como quiser, às vezes até debochado. Então ele diz que mexer com a vida privada do presidente, ou não, vida privada, não. A saúde do presidente é questão de Estado, e todos têm direito de saber seu estado de saúde, pois isso pode influenciar suas decisões. Ele então me pergunta, qual patologia ele tem? E eu digo, bom, eu sei, mas não posso te contar,
porque aí sim estaríamos invadindo a intimidade do presidente, e ele diz, ironicamente, quer dizer que aí sim vocês invadiriam a vida privada. E então, como vejo que a situação já está passando dos limites, né, porque no final ele está tentando de alguma forma, tipo, tirar onda e tal. Eu digo, vamos lá, eu não tenho nenhuma intenção de tirar onda com ninguém, de discutir com ninguém, nem de debater, eu ligo para fazer o meu trabalho. E é que antes de publicar uma informação, eu preciso pedir a versão dos fatos. A outra parte, e que vocês me deem a sua versão, me desmintam, me confirmem a informação, façam o que quiserem, mas eu coloco isso em seu conhecimento. Ele disse, já sou um cachorro velho, sei que mesmo desmentindo você vai publicar. Então ficou assim. Eu perguntei, vocês não vão acrescentar nada? Não, fica assim mesmo. Eu digo, tá bom, então é isso, obrigado, até logo, tudo de bom. Isso foi no domingo à noite. Publicamos a informação na madrugada de domingo para segunda. E na segunda-feira, hein? Bem, o plural com o é ou como for, que é o. Vocês já sabem que agora é a cloaca midiática de Pedro Sanches, não mais do governo, e sim dele e do Partido Socialista. Publicam uma suposta negação de alguém da Secretaria de Comunicação de Moncloa, afirmando que Pedro Sanches, obviamente, não tem essa lesão cardiovascular. E o texto literal é, obviamente não. Esse é o suposto desmentido. Alguns meios de comunicação repercutem nossa informação, outros meios de comunicação repercutem o suposto desmentido. E assim fica a segunda-feira, certo? O que acontece? Então, de repente, na quarta-feira, ontem, há um salto qualitativo nessa história, porque eu acho que Moncloa acreditava que em um primeiro momento, como havia alguns meios de comunicação que se recusaram a publicar a informação, digamos que a questão já estava limitada, o dano estava limitado. O que acontece? Então, chega a deputada do PP, Cayetana Álvares de Toledo, e como contei para vocês ontem mesmo contei, então, na sessão de controle do Congresso. Ela pergunta sobre essa informação ao ministro da Justiça, Félix Bolanhos. Ela pergunta ao ministro da Justiça, Félix Bolanhos, sobre a saúde do presidente do governo e pede a desclassificação de seu prontuário médico, etc. O ministro da Justiça, Félix Bolanhos, só ataca Cayetana Álvares de Toledo, dizendo que ela foi baixa, mas não nega a informação. Depois chega o ministro dos Transportes, Oscar Puente, conhecido como Oscar, e ele se dedica a insultar a Liberdade Digital e a outros meios de comunicação críticos com o governo, e a dizer que a Liberdade Digital, textualmente, é a maior merda do cenário digital na Espanha. Falamos de um ministro, mais precisamente dos transportes, para que vocês vejam o nível, a vulgaridade, a grosseria, a falta de educação e a baixaria do governo de Pedro Sanches. É isso que temos. E depois aparece o bom e velho Pachi Lopes, esse sujeito que vive da política há anos, que tirava sarro do Pedro Sanches durante as primárias, dizendo, Pedrito, se você não distingue nação de nacionalidade, etc., esse homem apela, não sei se a argumentos éticos e morais e tal, e diz que é uma mentira o que publicamos e tal, e fala de princípios éticos e morais, de baixezas e tudo mais. Que isso seja dito por Pachi Lopes, alguém que vive e se aproveita da política para continuar existindo. Ele abriu mão de princípios tão fortes e valores como condenar o partido herdeiro do grupo terrorista ETA, que assassinou seus companheiros de partido, e permitir que o Partido Socialista faça acordos com o Bildu para seguir no governo. Acho que ele já está descredibilizado para sempre por isso. Enfim, lá estava o Pachi Lopes falando coisas que eram mentira. Primeira referência ou tentativa de desmentido por parte de alguém do Partido Socialista. Porque eu te digo que até o momento eram só insultos e não sei o quê, mas ninguém tinha tentado desmentir a informação. Então, aí você já tem Pachi Lopes, que é o braço direito de Pedro Sanches no Congresso, dizendo que isso era uma farsa. Isso foi ontem, na quinta-feira, ou seja, na quarta, e hoje, quinta-feira, de repente acordamos com isso. Vou compartilhar na tela com um tweet, atenção, do próprio presidente do governo, Pedro Sanches, 11h15 da manhã, 26 de fevereiro. Jibra Ospo Jamche.
Essa informação, pedimos a confirmação no domingo à noite, na segunda publicamos de madrugada e a suposta negativa de Pedro Sanches chega numa quinta-feira às 11h15 da manhã. Como eu disse, eu acho que eles já acreditavam que, como havia muitos meios de comunicação que não tinham feito o seu trabalho e não tinham publicado essa informação, achavam que o dano já estava, digamos, limitado. Estava restrito, mas quando Caetana Álvares de Toledo colocou isso na mesa ontem, o cenário muda. E então, isso é o que Pedro Sanches diz. Ok, ele diz. A ultradireita e a direita ultra vêm anunciando o fim deste governo desde o primeiro dia. Agora, além disso, espalhando boatos sobre a minha saúde, certo? A palavra é boatos. Espera, vamos para outro clássico. A máquina de lama age sempre igual. Eles espalham o boato por um pseudo-meio. Somos um pseudo-meio, liberdade digital e medidas cautelares. Deputados amplificam e comentaristas enlameiam o debate público. Não sofro de nenhuma doença cardiovascular, mas se fosse o caso, não haveria nenhum problema. Que desmentido, hein? Que contundência desse suposto desmentido. Não sofro de nenhuma doença cardiovascular, mas se fosse o caso, não haveria nenhum problema. Preste atenção à contundência dessa afirmação. Milhões sofrem disso e vivem normalmente graças aos serviços públicos que vocês estão desmantelando. Ou seja, a primeira parte eu concordo. Milhões sofrem de lesão ou doença cardiovascular e vivem normalmente graças aos serviços públicos que estão sendo desmantelados. Ou seja, você está misturando sua doença com os serviços públicos, com o Partido Popular, com os comentaristas? Ou você está aqui misturando tudo, fazendo uma grande confusão? Veja o que eu dizia antes, doença cardiovascular. Por que é importante esse termo doença? Porque vocês já sabem que os políticos, especialmente os mais mentirosos, como Pedro Sanches, usam qualquer detalhe para tentar desmentir uma suposta informação. Eles insistem no termo doença cardiovascular. Mas nós dissemos que ele estava sendo tratado por uma doença cardiovascular ou por uma lesão cardiovascular. Obviamente, depois vem a referência de que, se ele tem uma lesão cardiovascular, podemos dizer que Pedro Sanches está doente, mas nós colocamos doença e lesão cardiovascular. E talvez esse homem se apegue ao termo doença cardiovascular. Bom, nós, como eu disse, sabemos exatamente qual é a patologia que ele tem, certo? Não vamos dizer por enquanto, porque senão isso poderia significar que seríamos processados por invasão de privacidade, etc, etc. Pois aí seria o diagnóstico exato do que ele tem. Depois, conclui o presidente do governo de todos os espanhóis, infelizmente, dizendo: se a única forma deles fazerem oposição é mentindo, é porque estamos realmente fazendo um bom trabalho. Ainda tem governo por muito tempo. Bom, esse é o grande desmentido que Pedro Sanches fez. Como eu disse, 5 dias depois de eu perguntar à Moncloa e 4 dias depois de eu publicar a notícia. Eu acho que o timing é importante. O timing é importante. E quando eles viram que esse assunto ia além do jornalismo, e diretamente, pois foi dito por uma deputada no Congresso dos Deputados. Foi aí que eles disseram: opa, aqui precisamos dizer algo, porque senão as suspeitas vão aumentar. E tentaram apagar esse incêndio. Então, com esse pseudo-desmentido, já que ele gosta tanto do termo pseudo, eu vou dizer esse pseudo-desmentido dizendo isso. Outro ponto que eu preciso comentar é que também não recebemos nenhuma retificação, certo? Isso implica o fato de que não recebemos nenhuma retificação. Implica que se ele te manda uma retificação e a gente publica, ele está certo e nós não estamos mentindo. Não, mas também não recebemos nenhuma retificação. Se recebêssemos uma retificação, veríamos se iríamos publicar ou não. Mas não recebemos nenhum burofax, não recebemos nenhum desmentido oficial, além desse pseudo-desmentido via tweet de Pedro Sanches. E claro, se houver algum problema, estamos totalmente tranquilos. E se for necessário comprovar esse assunto em um tribunal, eu comprovaria com toda tranquilidade. Porque eu vejo que agora muitos estão me perguntando: olha, ai, ui, ai, o que disse Pedro Sanches? Eu digo, vamos ver, que valor tem hoje em dia? A palavra de Pedro Sanches é que eu acho muito engraçado, não é que Pedro Sanches desmentiu,
Mas se Pedro Sanches mente mais do que fala, ele é o presidente mais mentiroso da história da Espanha. Se, como diz, não mente, mas muda de opinião, então mente ao afirmar que não mente. O que esperar dessa pessoa? Que tente desmentir a informação? Digo, tenta com esse pseudo-desmentido no Twitter, que na verdade é uma piada de pseudo-desmentido. Porque voltamos a isso, ou seja, não sofro de nenhuma doença cardiovascular, mas se fosse assim, não haveria nenhum problema. Mas que tipo de pseudo-desmentido é esse? Ou você desmente ou não desmente, mas colocar esse condicional aqui. Mas se fosse assim, está claro, né? O que está claro é que nós e eu pessoalmente estamos muito tranquilos e vamos esperar os acontecimentos. E claro, eu continuarei investigando novas formas de obter mais informações que estão chegando para mim a esse respeito. Vamos seguir em frente, pois não vão nos calar nem silenciar. Ou seja, que todo mundo fique bem tranquilo, porque aqui não acontece nada e nós já prevíamos que isso poderia acontecer. Ou seja, isso faz parte dos planos, então não é nenhum contratempo, nem significa uma mudança de nada, certo? Então é só para passar essa mensagem para vocês. E qualquer novidade, claro, continuaremos contando aqui. Em Medidas Cautelares com Miguel Ángel Pérez, encerramos esta edição de Medidas Cautelares com Miguel Ángel Pérez. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tudo tenha ficado bem claro. E claro, volto a reiterar o enorme agradecimento a todos vocês. Já passamos de 100 associados, muito obrigado por confiarem em mim, por confiarem no Medidas Cautelares com Miguel Ángel Pérez. E vamos dedicar justamente o programa de hoje aos novos associados que chegaram até nós. Além disso, alguns como Supremos e outros como Os Escolhidos, vamos dedicar aos Supremos, Juan Carlos Gutierrez e Ângel Luiz Arias. Muito obrigado por terem se inscrito como Supremos e também a Cristina como uma das escolhidas. De verdade, muito obrigado a todos vocês por esse apoio que também está chegando para nós, é claro, em forma de contribuição econômica via Bizum. E a verdade é que eu tenho que agradecer de coração, porque eu sei que cada um faz um esforço enorme com o que pode. E para mim esse é o valor que isso tem. Que vocês confiem no que publicamos aqui e, claro, o tempo colocará cada um em seu lugar. Como vocês podem ver, eu estou totalmente tranquilo e vamos dedicar também o programa às contribuições que nos fizeram Maria da Paz Peinado e Beatriz Peraza. Vale? Eles também nos fizeram outras contribuições, que não sei se já citei ou não, mas cito por precaução. Também Miguel Ângelo Sanches, Maria Júlia Lopes e Sara Ceia. Muito obrigado a todos pelo apoio de vocês e já digo para ficarmos todos muito tranquilos que aqui não acontece nada. Tudo segue como previsto, sem contratempos. Qualquer novidade será informada aqui, em Medidas Cautelares, com Miguel Ângelo Pérez. Sempre digo que o principal é que a informação chegue a todos, pois informação é poder. Até breve!